A ave que põe ovos verdes no norte da Austrália, o casuar tem um papel fulcral na modelação da floresta tropical. Um casuar espreita entre a folhagem no nordeste de Queensland. Fêmeas como esta podem pesar 73 kg. Ninguém sabe qual a função do capacete que traz na cabeça, mas poderá ser um ornamento sexual. Sobre o solo, diante de mim, amontoa-se uma pilha grande de algo semelhante à lama roxa úmida. Tem o volume de um boné e está coberta por mais de 5 dezenas de bagas e sementes. Algumas sementes são maiores do que um caroço de abacate. Agacho-me para observá-la de perto. Aproximo-me a poucos centímetros e cheiro-a. Tem o odor de uma mistura de fruta com um borrifo de vinagre. Sente-se também um vestígio daquele sabor adstringente que invade as papilas gustativas depois da ingestão de um chá preto forte. Peculiar, mas não desagradável. Na verdade, o que cheirei são excrementos de ave. Grandes excrementos de ave. Corrijo. Grandes excrementos de uma grande ave. Levanto-me e olho em redor. Estou na floresta tropical de Daintree, a 2 horas de distância da cidade costeira de Cairns, na extremidade setentrional da Austrália. Numa árvore a meu lado, vejo um atraente lagarto com uma crista na cabeça e picos pelo dorso abaixo. Algures na vizinhança. Insectos cantam, mas não consigo detectar sinais de aves. Provavelmente, não as avistaria mesmo que as tivesse debaixo dos olhos, no meio das árvores. Apesar da sua grande dimensão, a ave que procuro funde-se com as sombras da floresta. É o casuarius casuarius, o casuar do sul, o principal animal frugívoro das florestas úmidas australianas. Os casuares são aves grandes e não voadoras aparentadas com as emas e com as avestruzes, os nandus de Darwin e os kiwis. Atualmente, existem 3 espécies. 2 estão confinadas às florestas tropicais da Nova Guiné e às ilhas vizinhas. Os casuares adultos convivem apenas durante a época de acasalamento. A terceira e maior, o casuar do sul, também vive nas zonas tropicais úmidas do norte de Queensland. Alguns vivem nas profundezas da floresta tropical, como Daintree, outros na orla da floresta e podem deambular pelos quintais das pessoas. No entanto, o casuar não se encontra normalmente num jardim. Se o macho adulto atingir altura e peso máximos, poderá olhar de alto para um ser humano como eu, com os meus 1,65 metros e 50 kg. As fêmeas adultas são ainda mais altas e chegam a pesar 73 kg. Entre as aves vivas, só as avestruzes são maiores. Possuem penas negras e brilhantes e as patas estão cobertas de escamas. Tem apenas 3 dedos e, em cada pata, o dedo interior desenvolveu um espigão formidável. As asas são minúsculas, pois encolheram até quase deixarem de existir. O pescoço é longo, revestido de uma ligeira camada de penas curtas, semelhantes a pelos. Em contraste, a pele apresenta-se colorida de fabulosas tonalidades de vermelho e cor de laranja, roxo e azul. Na região frontal inferior do pescoço, encontram-se 2 pregas de pele, longas e coloridas, as barbelas. Os casuares têm olhos grandes e castanhos, um bico comprido e curvo e, no topo da cabeça, uma capacete alto com a forma de um chifre. Basta observar 2 ou 3 casuares para perceber que estas aves podem facilmente ser reconhecidas individualmente. Este casuar possui barbelas esplêndidas e um capacete direito. Aquele ostenta um capacete que se encurva artisticamente sobre a direita. Esta individualidade evidente, associada ao seu tamanho e ao facto de não voarem, torna os casuares estranhamente parecidos com os seres humanos. Deslocam-se como pessoas, têm a altura de pessoas e são fáceis de distinguir. Por estes motivos, os seres humanos costumam dar-lhes nomes. Talvez seja esta a razão pela qual há muito figuram nas mitologias das tribos que habitam as florestas úmidas. Algumas acreditam que os casuares são primos dos seres humanos, outras que são pessoas reencarnadas, outras ainda que os seres humanos foram criados a partir das penas de uma fêmea. Numa praia sul de Cairns, uma jovem cria corre para se manter perto do progenitor. Se tudo correr bem, ficarão juntos durante 9 meses, até o progenitor decidir acasalar novamente e criar outra ninhada. No entanto, ao contrário do que acontece com os seres humanos, os machos assumem sozinhos todos os cuidados das crias, chocam os ovos e tratam dos pintos durante 9 meses ou mais, razão pela qual também inspiram inveja. Hei de reencarnar como fêmea de casuar, disse-me um dia uma mãe de 5 filhos. Os casuares têm reputação ameaçadora, o que também contribui para sua aura mística. Com efeito, se forem fechados numa capoeira e atacados com um ancinho, o que, a avaliar pelos vídeos publicados no YouTube, é prática comum para algumas pessoas, é claro que são perigosos. São grandes,
possuem garras e um coice poderoso e não hesitam em servir-se destes recursos. Quando os casuares se habituam a associar os seres humanos à oferta de alimentos, podem tornar-se agressivos e exigentes. Se alguém tentar aproximar-se de um macho com crias pequenas, este poderá atacá-lo para protegê-las. Se tentar capturar ou matar um casuar, ele lutará para se defender e até poderá vencer. Por vezes, os casuares matam cães. Como parte do ritual de acasalamento, esta fêmea transforma uma poça numa banheira de amor, atraindo potenciais companheiros. As fêmeas grandes e mais velhas possuem os capacetes mais impressionantes. Convém, no entanto, esclarecer um ponto. Se os deixarmos em paz e os tratarmos com respeito, os casuares são tímidos, pacíficos e inofensivos. Na Austrália, o último caso registrado de um ataque de casuar contra um ser humano data de 1926 e tratou-se de um caso de autodefesa. O território de Dai localiza-se em Kuranda, uma vila nos montes para lá de Cairns, onde vive há pelo menos 30 anos. O seu território abrange um troço denso de floresta, uma estrada e o jardim da Casuari House, uma casa de hóspedes onde fico alojada durante alguns dias. Apesar do calor do verão, a cama tem um cobertor elétrico para manter os lençóis secos na atmosfera encharcada da floresta tropical. E enquanto estou sentada na varanda a beber café, Dad e as suas 3 crias passeiam lá embaixo. Dad tem o capacete inclinado e um pouco danificado. As crias, com cerca de 4 semanas e quase da altura do meu joelho, dão assobios divertidos enquanto correm. Ele permanece silencioso, mas, de vez em quando, bate com o bico, produzindo um som alto. Também arrota e ocasionalmente explode, baixando a cabeça, insuflando o pescoço e produzindo sons em crescendo. Os temperamentos das crias são nitidamente distintos. Uma é aventureira e afasta-se da família, levando por vezes Dad a explodir. Outra é tímida e mantém-se próxima de Dad. Esta procura com frequência a atenção do progenitor. Uma vez por outra tocam-se com a ponta dos bicos, mas o contacto parece ser instigado pela cria e não pelo progenitor. Dad e as crias parecem seguir uma rotina flexível. Comem de manhã, descansam nas horas quentes do dia e voltam a comer ao pôr do sol. Por vezes tomam banho num riacho. Uma ave de rapina tem um ninho no alto de uma árvore ali perto e é frequente os casuares pararem por baixo para ver se caiu algum alimento, como um lagarto morto ou talvez uma serpente. Os seus banquetes, porém, são constituídos por frutos. Ao longo de um dia, um casuar adulto come centenas de frutos e bagas. O seu processo de digestão é delicado e não danifica as sementes, que emergem intactas. Por isso, enquanto um casuar deambula pelo seu território, comendo, bebendo, banhando-se e defecando, desloca as sementes na floresta. Também leva sementes para os montes e para outra margem dos rios. Resumindo, transporta sementes de formas que a gravidade por si não conseguiria, constituindo um veículo poderoso para a propagação de sementes. E para muitas árvores, os casuares são o único veículo disseminador. Existem outros animais frugívoros na Austrália, como aves, morcegos e marsupiais, mas são demasiado pequenos para transportar frutos grandes. E na floresta tropical há muitas árvores a produzir frutos com sementes grandes e pesadas porque essas sementes crescem melhor na escuridão do solo da floresta. Enquanto os animais andam de um lado para o outro, comendo frutos e distribuindo as sementes, vão criando a floresta do futuro, dão às plantas novos sítios onde crescer. Assim, na qualidade de frugívoros de topo, os casuares são igualmente os principais arquitetos da floresta. Ajudam também algumas plantas a germinar. A Riparosa corangii, por exemplo, é uma árvore cuja existência se conhece apenas numa pequena região da floresta tropical costeira da Austrália. Segundo um estudo, apenas 4% das sementes dessa espécie conseguem desenvolver-se se não circularem pelo aparelho digestivo dos casuares, depois de passarem pelo organismo destas aves. Esse número eleva-se a 92%, embora se desconheça a razão concreta para esta diferença. Os ovos de casuar têm uma dimensão muito superior à dos ovos de galinha. O macho choca-os durante mais de 40 dias. Portanto, se o casuar desaparecesse, a estrutura da floresta sofreria alterações progressivas. Árvores de algumas espécies tornar-se-iam menos generalizadas e outras espécies desapareceriam por completo. As florestas tropicais da extremidade setentrional da Austrália são sobreviventes do antigo supercontinente de Gondwana. Isto significa que muitas plantas descendem daquelas que viviam nas florestas úmidas que em tempos cobriram a Austrália e a Antártida há 100 milhões de anos, quando os dois continentes se encontravam suturados um ao outro. Como tal, são um museu vivo, um turbilhão de percursos evolutivos. Infelizmente, porém,
Existe hoje muito menos floresta prístina do que no passado. E tal como a floresta, também o casuar decaiu. Quantos ainda existem? Esta é a pergunta mais controversa da biologia dos casuares. A ave está em perigo de extinção na Austrália. A maioria dos censos contabiliza 1.500 a 2.000 casuares, mas são apenas estimativas. Ninguém sabe ao certo. O Monte Peterbote, ou Nubululu, ergue-se sobre a floresta tropical de Daintree, um dos maiores habitats que permanecem intactos. Os casuares são particularmente difíceis de contar. Vivem sozinhos, em florestas densas. Os esforços para elaborar estimativas com base no DNA extraído dos excrementos não foram publicados. Também as estimativas baseadas em fotografias de exemplares saindo de estações de alimentação de emergência criadas na sequência de ciclones não passaram pelo crivo científico. Por isso, não se sabe ao certo se a população está a aumentar ou a diminuir ou quão perto de extinção as aves realmente estão. Não há dúvida de que o alarme soou para este animal. Tal como por vezes os casuares matam cães, também os cães por vezes matam aves jovens. Porcos selvagens podem destruir ninhos de casuar e, ocasionalmente, os casuares morrem em armadilhas para estes porcos. O trânsito rodoviário é outro perigo. Durante a minha visita, uma das crias de idade escapou por pouco a um atropelamento. Em Mission Beach, uma bonita aldeia à beira-mar a sul de Cairns, vários casuares são mortos nas estradas todos os anos. Um banquete de condongues, o fruto preferido. Para comer, a ave escolhe um fruto com a extremidade do bico e depois atira a cabeça e abre o bico, deixando que o fruto deslize, inteiro, pela goela abaixo. Vi uma vítima, deitada num veículo do Serviço de Parques e Vida Selvagem de Queensland. O vigilante da natureza recolhera imediatamente após a comunicação do acidente. Tratava-se de uma jovem fêmea, prestes a atingir a maturidade sexual. O seu capacete era pequeno e ela ainda tinha algumas penas castanhas. O pavimento da carrinha estava sujo de sangue. Estendi o braço e toquei-lhe. Tinha a pele do pescoço aveludada. E o capacete não era duro, como eu esperava, mas esponjoso. Vistas de perto, as patas pareciam enormes. O vigilante da natureza, visivelmente perturbado, não parava de falar sobre as políticas públicas locais relativas ao casuar, explicando como alguns grupos querem vedar as estradas e construir túneis subterrâneos para os casuares utilizarem, enquanto outros argumentam que isto não resultará e manipulam influências para reduzir os limites de velocidade e colocar mais sinais de aviso de passagem de casuares. Nos trópicos úmidos, região do Nordeste australiano, conservacionistas e comunidades locais colaboram para criar corredores de habitat para os casuares numa região fragmentada por estradas, explorações agrícolas e casas. Morreram 3 aves nas últimas 6 semanas, disse ele. Retirou o corpo da carrinha e guardou-o num frigorífico, à espera da autópsia. Enquanto fazia, apareceu outro casuar atrás de um edifício, num contraste brutal entre a majestade dos vivos e o corpo estropiado dos mortos. As estradas também esculpem a floresta. E à medida que as florestas se vão tornando mais fragmentadas, torna-se difícil para os casuares descobrirem os seus próprios territórios. Como estas aves são bastante territoriais, é necessária uma área de habitat adequada para sustentar uma população. O que levanta outra questão. A urbanização. Em Mission Beach, uma urbanização chamada Oasis apresenta-se como um caso típico. Tem ruas asfaltadas, ladeadas por candeeiros. Mas ainda não há casas, apenas lotes vazios, com relva bem aparada, adornados com sinais de vende-se. A cria encontra conforto nas penas do progenitor. Os casuares recém-eclodidos estão cobertos por penugem listada e têm protobarbelas e uma mancha brilhante na cabeça, onde o capacete irá desenvolver-se. Dá não sabe, mas a sua floresta foi posta à venda, o que poderá resultar no seu derrube para criar espaço para casas. Há quem tente impedir esse desfecho, associando-se para comprar terrenos e criar reservas naturais, replantando árvores da floresta tropical na terra desflorestada e exercendo influências junto dos agricultores para não abaterem a floresta. A sua esperança é ligar fragmentos da floresta para que os casuares jovens em busca de territórios possam deslocar-se de um fragmento para outro sem precisarem de atravessar os campos abertos das plantações de cana-de-açúcar ou autoestradas. Porque o casuar depende ainda mais da floresta do que a floresta depende do casuar. 2 crias desfilam junto à curanda. Já perderam a penugem, mas só terão o seu casaco de adulto composto por penas negras quando atingirem a maturidade sexual, aproximadamente aos 4 anos. Quero deixar uma imagem final aos leitores. Estou em Daintree, o pedaço de floresta remanescente que se apresenta mais intacto. Estou junto a uma figueira, esperando avistar Crinclecut, um jovem macho,
e as suas duas crias. O território de Crinklecut sobrepõe-se ao de Big Bertha, uma fêmea enorme de porte régio que é provavelmente a progenitora das crias. Também habita aqui uma família humana, com 3 filhos, e uma rã arborícola gigantesca que se mudou para a cozinha e vive numa frigideira. De repente, a criança mais nova irrompe do bosque para me dizer que Crinklecut e as suas crias estão a caminho de um riacho ali perto. Quando me aproximo o suficiente para avistá-los, Crinklecut estica-se até o máximo da sua altura e olha para mim. Depois, afasta-se, com as suas crias, desaparecendo no crepúsculo.